Estamos de volta com Fala Bahia aqui pela TV Salvador e olha, as crianças já deveriam ter voltado às aulas se não fosse a greve da polícia, ou seja, quando a situação voltar ao normal, os alunos retomam a rotina de estudos. Aí é hora dos pais ficarem atentos, pois alguns problemas de visão podem interferir no desempenho escolar. Visitar um oftalmologista pelo menos uma vez por ano é o recomendado por especialistas. Veja outros detalhes com o Dr. Bruno Castelo Branco. Boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. No quadro Fala Doutor, vou conversar com o oftalmologista Bruno Castelo Branco e falar sobre as dificuldades na hora de identificar problemas de visão numa criança. Por exemplo, se o seu filho está com baixo rendimento escolar. Boa noite, doutor Bruno. Quais podem ser os motivos desse baixo rendimento escolar? Principalmente, nós estamos falando aqui, evidentemente, de uma criança. Fábio, muito obrigado pela oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante, ainda mais nesse momento do início das aulas. Sem dúvida nenhuma, o desempenho ocular vai ser muito afetado se o paciente tiver se a criança tiver algum problema de visão, como miopia, hipermetropia, que nessa faixa etária do escolar é o problema de visão mais importante. Quais os primeiros sintomas que os pais e, evidentemente, também os professores podem identificar antes que a criança comece a ter baixo rendimento nas provas e por aí e por diante? Então, a melhor coisa a se fazer com essa criança, na verdade, é levar, antes de começar a alfabetização e depois anualmente, ao oftalmologista, para ele tentar identificar uma baixa de acuidade visual ou alguma dificuldade que ele tenha leitura ou atividade de perto. Por quê? Porque uma criança míope, ela não enxerga de longe, mas ela não percebe que ela não enxerga de longe. Então, para ela, o mundo é normal daquele jeito, um pouco mais embaçado. Se a gente não levar ela a primeira vez no oftalmologista, ela não vai perceber essa dificuldade. Uma outra dificuldade é o paciente hipermétrope, que às vezes é uma criança que começa a se afastar das atividades de perto. E o pai fica achando que aquela criança é preguiçosa, e na verdade ela tem um cansaço visual que dificulta. Pode ter outros problemas em relação aos colegas na sala também, dizer que a criança não está conseguindo um bom rendimento e ficar até, tipo assim, discriminado dentro de uma sala? Então, e a criança, nesse momento, ela pode começar a se achar um pouco menos inteligente do que as outras, porque a professora bota alguma coisa no quadro, ela não consegue entender muito bem. Alguém explica para ela, quando ela vai estudar em casa, ela se sente um pouco cansada, então isso vai atacando a autoestima dessa criança. Isso pode causar outros problemas, não é verdade? Mas, doutor, qual é a idade ideal para a criança fazer o primeiro exame? Logo que quando nasce, como é que é isso? Então, hoje ganhou muita popularidade o teste do olhinho, que ainda é feito no recém-nascido na maternidade e depois por um oftalmologista na criança recém-nascida. Então, são dois testes importantes. Depois disso, o oftalmologista vai definir a necessidade de reavaliações. Agora, a reavaliação também, nesse momento da alfabetização, é muito importante por tudo isso que a gente falou. Quais são as doenças, os problemas que mais aparecem hoje? O senhor, como profissional da área, atende as crianças que vêm no seu consultório. Os mais comuns hoje. Então, no recém-nascido, é muito importante a catarata congênita, o glaucoma congênito e alguns tumores intraoculares. São os mais importantes. Agora, na criança na faixa etária da escolar, aí a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo vão ser os problemas de visão mais comuns. Depois que essas crianças passam a usar óculos, por exemplo, alguns desses problemas podem ser corrigidos? Então, são totalmente superados. O que a gente não quer é que essa criança só resolva depois que ela tenha já o trauma de achar que ela tem um baixo rendimento. Então, quando começar a perceber, um professor começa a perceber, ou um pai começa a perceber um baixo rendimento escolar na criança, já está na hora urgente de levar para um oftalmo para ela ter certeza que essa baixa de acuidade visual, essa dificuldade que a criança tem, não é isso que está tornando aquela criança com mais dificuldade de acompanhamento da matéria. É a primeira vez que a criança está sendo submetida a um estresse de aprendizado. Isso vai ter cura com o usar dos óculos? Não. Sem dúvida nenhuma, assim, você vai resolver todo o problema emocional da criança usando óculos. Nessa faixa etária, eles adoram usar óculos, então usar óculos nessa faixa etária normalmente não é um problema. E depois disso, tem várias outras soluções que podem vir adiante. Cirurgia, por exemplo, você aconselhava a partir de que idade, por exemplo, a depender do caso? Então, cirurgia refrativa para correção de grau só a partir dos 18 anos de idade, quando já estiver uma estabilidade do grau. Então, antes disso, não. Mas essa criança tem uma maneira, então ela vai usar o óculos no momento que muitas vezes elas gostam do óculos e depois disso, quando for mais velha, vai ter outra maneira de resolver também. Pois é, então tem crianças que adoram usar óculos, tem crianças que adoram usar aparelho no dente, mesmo que não precise, evidentemente que nós estamos falando de problemas de visão. Muito obrigado, doutor Bruno Castelo Branco. Até uma próxima oportunidade. Você, pai, professor, fique ligado.
na visão do seu filho, da sua filha. Se tiver algum problema, leve imediatamente a um especialista, tá bom? De volta para os estúdios da TV Salvador, esse é o Fala Bahia. A Prefeitura de Lauro de Freitas adiou para a próxima segunda-feira o início do ano letivo escolar da rede municipal, que abriga 30 mil estudantes. As aulas iam começar hoje, mas a Secretaria de Educação achou mais seguro esperar o fim da greve dos PMs. E as unidades educacionais do SESI e do SENAI também estão suspensas até o fim da greve, em Salvador e no interior do estado. Tô retado aqui no Fala Bahia. Me deixa retada na cidade é a sujeira, poluição, engarrafamento, essa falta de descaso com a população, a violência, enfim, tudo isso que prejudica a população, principalmente a população mais pobre. E no próximo bloco você vai ver como foi o Fala Bahia da Bahia FM ontem, com a presença de representantes de órgãos municipais que falaram sobre o carnaval. A gente volta já já.